Boa noite, igreja. Seja muito bem-vindo a todos que estão aqui na casa de nosso Deus. Seja muito bem-vindo você também que está aí na sua casa, né, acompanhando o nosso culto pela internet. Convide pessoas, marque pessoas aí no link para acompanhar o culto conosco também. Já deixe o seu pedido, já deixe o seu agradecimento pela semana. Hoje é o culto do poder, é um culto especial onde nós agradecemos a Deus pelas bênçãos da semana e também fazemos aquele pedido especial. Então, essa é a oportunidade que você tem de deixar o seu pedido, o seu agradecimento e também de convidar alguém para participar do culto conosco. Você é muito bem-vindo. E igreja, eu gostaria de convidá-los agora nesse momento para que se coloquem em pé, para que juntos nós possamos cantar o hino Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu convido você agora a curvar sua fronte para juntos buscarmos a Deus em oração. Convido também a igreja para orarmos juntos. Maravilhoso Deus, onipotente Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Te agradeço pela oportunidade de, no meio da semana, mesmo com a correria do dia a dia, podemos parar um pouquinho e vir à tua Santa Casa de Oração e acompanhar o culto pela internet para termos um real encontro contigo. Obrigado, Deus, pelas oportunidades que tu nos concede. Quero te pedir, ó Deus, que os teus santos anjos continuem conosco aqui nesse momento. Quero te pedir também que tu possas, Senhor, abrir as nossas mentes e os nossos corações para a mensagem de hoje. Que tudo que façamos aqui, ó Deus, seja apenas para te honrar e te glorificar. Perdoe os nossos pecados e limpe o nosso coração de todo mal. Fique conosco. Essas são as bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não fez o seu pedido, o seu agradecimento, esse é o momento de você fazer. Como eu falei no início, hoje é um culto do poder, o culto que é separado para nós agradecermos a Deus pelas bênçãos da semana, para nós pedirmos a Ele aquele pedido especial, né? O momento de abrir o coração a Deus, e nós já temos aqui alguns pedidos de algumas pessoas que comentam aqui no Facebook. A Nilza agradece a Deus por cuidar da família dela e pede oração por ela, pelos filhos. E ela é da igreja de Jardim Fontales. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco, acompanhando o culto. Nós vamos orar, sim, pela sua família. A Francisca também agradece a Deus. A Jeane diz que é um prazer participar do culto conosco e é um prazer tê-la conosco também. Sinta-se à vontade para participar sempre conosco. A Marinês Azevedo pede oração por ela, e ela diz que ela é muito grata a Deus, ela tem uma grande gratidão a Deus. A Jeane diz boa noite. Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando, e eu gostaria de convidar nesse momento o ancião David, que ele irá dirigir a oração intercessória nesse momento. Boa noite, querida igreja. Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Amém? Que bom que você veio, né? Que bom que você lembrou que Deus existe. Louvado seja o nome do Senhor. A você, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos assistindo, como diz a nossa irmã Lívia, é um prazer tê-los aqui conosco. Louvado seja Deus. Tenho alguns pedidos aqui para poder apresentar antes de nós podermos fazer a oração intercessória. A nossa irmã Anita, do grupo de casais, ela pede oração pela sua irmã Fátima e esposo Benedito, que se chama Benedito, pois estão com problemas, né, conjugais. E nós vamos orar por você, viu, minha querida irmã Fátima e também o Benedito. Vamos estar orando por você daqui a pouco. A nossa irmã Marcela também pede oração para seus filhos, e principalmente para o mais velho que está entrando nos vícios da bebida, está fumando e estão tendo dificuldade em sua escola. Vamos estar orando por vocês. Tem uma irmã que pede oração também pela sua filha Sara, que completou 16 anos no mês de junho. E ao dormir e ao acordar, no dia seguinte ela não pôde mexer as pernas. E vamos estar orando, viu, minha querida irmã Sara, a mãe também, para que Deus possa confortá-la, tá bom? Vamos estar orando por você. Tem uma irmã também chamada Leia, que pede oração para o seu marido, Marcelo, né, que ainda não é evangélico, mas vamos orar porque a graça de Deus vai alcançá-lo, com certeza, e ele vai estar junto com esta família linda. A irmã Sônia pede oração para a sua filha Simone Aparecida. Vamos estar orando por ela, viu, minha querida irmã Sônia? A nossa irmã Isabela pede oração pela sua família e seu esposo. E também tem uma irmã que pede também oração
para uma criança chamada Mateus, pois ele está com um tumor e precisa de um grande milagre. Nesse momento, meus queridos irmãos e irmãs, aqueles que puderem, aqueles que estão aqui e quiserem dobrar os seus joelhos, vamos dobrar os seus joelhos para falar com Deus. E aos irmãos que estão nos assistindo, se vocês quiserem dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos, vamos orar juntos, amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor Jesus, e que seja feita a tua vontade. Nesse momento, Pai querido, apresento ao Senhor todos esses pedidos, meu Pai, que aqui são feitos. Pedimos que o Senhor venha visitar cada família aqui representada, Pai. Pedimos que o Senhor venha visitar todos os teus filhos que possam estar passando uma luta muito difícil, que só o Senhor pode acudi-los e pode mudar a situação desta família. Pai querido, antes de tudo queremos te agradecer por mais um dia de vida, pelo ar que nós respiramos, pela saúde que temos. Obrigado pelo Senhor ter nos trazido em paz e segurança para a tua igreja. E aqui nós queremos expressar toda a nossa gratidão a ti. Por favor, Senhor, ajude essas famílias, alcance essas famílias, faça um milagre na vida dessas famílias, Pai. Muitas pessoas estão passando problemas difíceis, que não sabem como vão suportá-las, mas que o Senhor possa fazer um milagre, Senhor. Por favor, Senhor Jesus, abençoe também a nossa igreja. Abençoa a nossa igreja, meu Deus amado, porque muitas pessoas desanimaram e não querem vir mais para a igreja, Senhor. E nós estamos te clamando, Senhor Jesus Cristo, porque só o Senhor, meu Deus, é que pode nos dar o privilégio da vida eterna. Mas precisamos também, meu Deus amado, tomar as nossas decisões, porque nós não estamos aqui para poder adorar a homens, mas sim para adorar o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai. Abençoa a tua igreja, venha suprir as nossas necessidades, perdoe os nossos pecados, nossos erros e tudo aquilo que possamos ter feito que não foi do teu agrado. Nos perdoe, Pai. Queremos também fazer uma oração muito especial para a tua filha, a Rosângela, que irá pregar a tua palavra. Que o Senhor possa iluminá-la, a tua filha, meu Pai. Que o Senhor possa capacitá-la, a tua filha. E que tudo que saia da boca dela, Pai, saia virtude. Que o Senhor possa colocar as tuas palavras em seus lábios, para que todos nós possamos ser tocados por ti. E que nós possamos sair daqui totalmente diferentes. Não da maneira que entramos, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai. Abençoa cada um de nós. Pois essa é a oração que te pedimos e te agradecemos, por amor do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento eu gostaria de convidar agora a irmã Rayame, ela que veio lá da igreja da Comunidade Vila Prudente, para hoje cantar e louvar o nome do Senhor. Rayame, que você possa ser usada pelo Espírito Santo. Vamos meditar na letra do hino. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar, e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou
Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Viver. Amém. Boa noite a todos. Como é bom estarmos na casa de Deus para adorarmos o nosso Pai, né? Como é bom a gente separar um tempo para ter esse encontro maior com Deus. É um privilégio estar aqui na casa de Deus para falar um pouco o que o Senhor quer nos ensinar essa noite, né? Vocês que estão aqui presentes, sejam muito bem-vindos. E também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, vocês são muito bem-vindos. Que o Senhor derrame uma bênção especial na vida de cada um de vocês, amém? E hoje nós vamos falar um tema que
na outra mensagem que foi falada, é uma continuação, na verdade, do que foi falado na última série, né, sobre, né, no caso, o papel da mãe missionária, o papel da mãe no lar, né? Qual que é o nosso papel? Nosso papel é educar os filhos para servirem a Deus. E hoje, o tema de hoje é Educando Levitas, né? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Números 8:14. Todos encontraram? Mas neste momento eu gostaria de levar uma prece ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos para a gente falar com o nosso Pai Celestial. Querido e bondoso Deus, aqui estamos, ó Pai, com a Tua palavra aberta, porque queremos ouvir a Tua voz. E queremos também te pedir que o Teu Santo Espírito se faça presente neste momento. E que possamos ouvir o Senhor falando conosco através da mensagem falada. Que o Senhor me diminua e que apenas o Senhor Jesus apareça. Fica conosco, ó Pai. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós. Unja, Senhor, os meus lábios para que eu fale apenas aquilo que o Senhor deseja que eu fale. Fica conosco, Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Números 8:14. O texto fala o seguinte: E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. No caso aqui, quem eram os levitas, né? Então, se você for analisar o texto, os levitas, eles eram o quê? Os filhos dos sacerdotes, né? E os levitas, eles tinham uma função muito importante no trabalho desenvolvido lá no templo, na época do povo de Israel. Os levitas, eles tinham uma função muito importante. Eles ajudavam o sacerdote, né? No caso, a ministrar, a cuidar do templo, a cuidar da tenda, e eles eram separados. Mas o interessante é que o levita, para eles ministrar no templo, eles teriam o quê? Que se purificar. E hoje também Deus pede que os levitas, os filhos de Deus, eles se purifiquem. Ou seja, que eles sejam separados, né? Que eles vivam para servir a Deus. E aí, nós vamos introduzir, né, falando um pouco sobre educando para a missão. E falar em educação, em missão, eu lembrei de um personagem muito especial, muito importante, que foi Jesus. Jesus, ele foi um bom exemplo, né, de alguém que foi educado para uma missão especial. E Jesus, seus pais terrestres, né, eles deram uma educação especial para Jesus. E interessante assim, que Deus, o Pai Celestial, ele poderia ter enviado Jesus como assim, já adulto, né? Porém, Deus enviou Jesus como um bebê, né? Deus enviou o seu filho para que viesse aqui à terra como um bebê que necessitasse de cuidados, de atenção, de ensino. Porém, Jesus, ele tinha uma missão especial. E os seus pais terrestres ajudaram Jesus a cumprir essa missão. E no santuário do lar, tanto os seus pais terrestres como o Pai Celestial, eles ajudaram muito, né, Jesus a cumprir essa missão. E o interessante é que Jesus, mesmo depois de adulto, ele sempre era submisso aos seus pais. Jesus, ele dependia, né,
dos seus pais, principalmente do Pai Celestial. E aí Jesus, ele era humilde, obediente, e Jesus sempre foi um melhor exemplo que alguém poderia imitá-lo. Um outro exemplo que nós vimos, que eu achei muito interessante aqui, foi o exemplo de Samuel. Samuel também foi alguém que foi educado para uma missão muito especial. O pequeno Samuel, o profeta, um líder espiritual, aprendeu desde pequeno a depender de Deus. E que exemplo a sua mãe, Ana, nos deixou. Ensinou o pequeno Samuel, até os 3 anos de idade, ele aprendeu a distinguir entre o bem e o mal. E Samuel, ele foi muito obediente, um filho muito temente a Deus. E o interessante é que Ana, ela, da sua simplicidade, ela recebeu uma sabedoria muito especial de Deus para educar o pequeno Samuel nos caminhos do Senhor, porque ele tinha uma missão, ele tinha uma missão diante dele. E ali, com muita abnegação, Ana entregou o pequeno Samuel ali para o sacerdote Eli, para ajudar nos trabalhos do templo. E olha que exemplo de dedicação, a Ana teve, aquele filho tão esperado, aquele filho tão desejado, mas ela prometeu que o seu filho seria dedicado para quem? Para Deus. E Ana, com muita abnegação, ela entregou o seu filho para trabalhar lá no templo, para servir o Senhor. E queremos continuar falando sobre estabelecendo o alicerce da educação. Falando em alicerce, eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 3:11. Vamos ver o que fala lá? Vocês podem acompanhar comigo? 1 Coríntios 3:11. Lá fala assim. Todos acharam? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Olha que interessante. Nós estamos falando aqui em alicerce, em fundamento. E assim como Cristo, ele é o fundamento da nossa fé, nossos filhos também devem receber uma educação fundamentada em quem? Em Cristo. Os nossos filhos, eles têm que serem educados para servir a Cristo, servir a missão. E aí, a gente precisa entender uma coisa. Uma casa, quando a gente vai construir uma casa, ela tem que ter o quê? Um bom alicerce, uma boa base, para ela se manter firme, para ela se manter resistente, ela precisa ter uma estrutura, uma estrutura forte ali, para que ela resista ao tempo e etc. e tal. Assim também, nós como educadores, como mães missionárias, nós precisamos ensinar os nossos filhos a entender que a educação cristã é o melhor ensino que eles podem estar recebendo. Construir um caráter sólido, um caráter genuíno, que eles saibam distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Precisamos levar os nossos filhos a Cristo. E uma coisa importante é ensinar sobre Jesus. Se nós queremos construir um caráter sólido para os nossos filhos, nós precisamos entender que precisamos levá-los a Cristo. Mesmo os filhos,
quando bebê, né? Na barriga, assim, da mãe, eles já precisam ser dedicados a Deus, né? Desde bebê, né? A irmã White fala assim que uma das primeiras palavras que os nossos filhos devem balbuciar, falar, é a palavra Jesus. É muito importante nós ensinarmos os nossos filhos sobre o amor de Deus. E uma coisa também interessante, porque a criança, quando ela é pequena, ela é atraída pelo aquilo que ela vê, né? Então, uma das coisas importantes aqui é pintar sobre o mundo vindouro, né? Por isso que as crianças no departamento infantil, eles fazem essas atividades, ouvem histórias de Jesus, pintam sobre o mundo vindouro, que é muito bonito, sobre a natureza, sobre os animais, né? Isso tudo a gente deve fazer enquanto é pequeno, né? Tudo a gente tem que inculcar na mente dos nossos filhos a importância do amor de Deus, né? Devemos orar com os nossos filhos, desde pequenos, desde bebês. Nós precisamos orar com os nossos filhos, precisamos fazer o culto, né, com eles juntos, né? Precisamos levantar o altar do Senhor ali todos os dias, para que os nossos filhos aprendam, desde pequenos, a depender de Deus. E eles entendam, né, sobre o amor de Deus. Uma das coisas que Deus se manifesta também é através da natureza. A natureza também é algo assim maravilhoso, deixado por Deus, né? E aqui a irmã White fala assim: para a criancinha ainda incapaz de aprender pela página impressa ou tomar parte nos trabalhos de uma sala de aula, a natureza apresenta uma fonte infalível de instrução e deleite. O coração que ainda não se acha endurecido pelo contato com o mal, estar pronto a receber aquela presença que penetra todas as coisas criadas. Olha que interessante. A criança, quando ela é pequena, ela não entende a palavra escrita, mas ela está pronta para receber e entender as evidências do amor de Deus. Olha que interessante, né? Então, é muito importante nós termos contato, né? Nós, mães, né? Termos contato com os nossos filhos, né? Levar num parque, numa praia, ouvir o cântico dos passarinhos, ter contato com a natureza, para que ela possa ir assimilando, né, as maravilhas do amor de Deus, né, e com isso ela aprenda a amar a Jesus. Então, assim, nós precisamos realmente ensinar sobre as coisas de Deus, mas um outro item importante, mais do que ensinar, nós precisamos o quê? Viver. Precisamos ser exemplos de Cristo para os nossos filhos, porque se nós só apenas ensinarmos e não vivermos aquilo que a gente ensina, nós estamos, né, talvez falhando em muitas coisas. Porque nós como mães, nós somos os seus representantes aqui na Terra, porque a irmã White fala que a imagem de nossos filhos tem de Deus, a imagem que nossos filhos têm de Deus nos primeiros anos está em grande parte associada à imagem que eles têm de nós. Então, nós precisamos ser cuidadosos em ensinar, mas também em o quê? Em dar o exemplo. Os pais, eles têm direito ao amor, ao respeito, em certo grau, que nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos de vida estejam os pais no lugar de Deus em relação aos seus filhos. O lar adventista fala isso, né? Então, quando os nossos filhos são pequenos, nós estamos sendo os seus... Nós estamos ali ensinando, inculcando na mente deles sobre o amor de Deus. E nós somos os responsáveis pela salvação dos nossos filhos, porque nós estamos no lugar de
de Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande para nós, né? Enquanto nossos filhos são pequenos, nós temos essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos o amor de Deus. Felizes os pais, cuja vida é um verdadeiro reflexo da divina, de modo que as promessas e mandamentos de Deus despertem na criança gratidão e reverência. Se nossos filhos eles forem bem orientados, se os nossos filhos eles forem bem educados no caminho do Senhor, eles vão sentir, sabe o quê? Gratidão. Gratidão por ensinar as verdades de Deus, por ensinar o amor de Deus. E isso aí é através do nosso exemplo, né? Essa semana eu estava no domingo, na verdade, eu estava com a Érica na cozinha e ela falou assim para mim. A gente fica às vezes fazendo as coisas ali juntas, conversando, e ela falou assim, mamãe, do nada ela falou assim, mamãe, muito obrigado por você me ensinar sobre o amor de Deus, sobre as coisas de Deus. E eu fiquei assim feliz, né, filha? Eu falei assim para ela, filha, a mamãe ensina porque a mamãe te ama. E a gente precisa ensinar e viver aquilo que a gente ensina, né? Então, os filhos eles têm que sentir gratidão por tudo que a gente faz por eles, né? Principalmente quando a gente ensina, educa nos caminhos do Senhor. E os pais que comunicam, filho, amor, bondade, ternura, né, longanimidade. A irmã White fala que é o maior tesouro que a gente pode ensinar para os nossos filhos, né? É as virtudes do amor de Deus, né? E para que os nossos filhos eles tenham um caráter sólido, um caráter genuíno, eles precisam estar edificados na rocha que é Cristo Jesus. Uma vez que nós construímos a casa, uma vez que nós fizemos o alicerce da casa, que é a base, né? Construímos ali a base com muita oração, muita comunhão com Deus, ensinando o amor de Deus, não impondo simplesmente o que eles devem fazer, né? Mas ensinando para eles a maneira correta de amar a Deus. Agora que nós estabelecemos o alicerce, agora a gente precisa fazer o quê? Levantar as paredes, né? As paredes da nossa casa espiritual. Ou seja, da casa espiritual também dos nossos filhos. E vamos ler o que está lá em 1 Pedro 2,5. Vamos acompanhar a leitura? 1 Pedro 2,5. Fala assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa para casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha que interessante. Deus, ele deve ser a estrutura da nossa casa, né? E quando a gente tem uma boa estrutura, a gente agora precisa, né, levantar as paredes da nossa casa espiritual, ou seja, ensinar os nossos filhos a permanecer nos caminhos de Deus. E uma vez aqui, nesse texto aqui eu também entendi que a gente Deus, ele tem muitas bênçãos reservadas para aqueles que permanecem fiéis, para aqueles que não desanimam na fé. Deus tem muitas bênçãos reservadas para nós. E a faculdade dos nossos filhos, mental, espiritual, emocional, elas devem todas ser levadas a quem? A Deus. Elas devem ser moldadas pelo Espírito Santo, né? Porque é muito importante que elas tenham um caráter nobre, genuíno. E como eu falei, os nossos filhos eles têm que estar edificados na rocha,
na rocha que é Cristo Jesus. E uma coisa que ajuda muito nesse processo de firmeza, de solidez espiritual, é a nossa fé. Se nós formos fervorosos, né, nossos filhos também vão sentir que nós somos genuínos com Deus, somos fiéis a Deus, né? E aí a gente vai estar ensinando também eles terem esse exemplo de fé e justiça também. Como pais cristãos, às vezes nos preocupamos se os nossos filhos um dia abandonarão a Deus nos anos da adolescência e juventude, né? Muito comum nós que somos mães, né, se preocupar, será que meu filho, quando crescer, vai abandonar a fé, abandonar a igreja? Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Se o caráter deles forem edificados na rocha que é Cristo Jesus, nós podemos descansar na certeza de que Deus os ajudará a vencer as ciladas do inimigo. Nós não precisamos nos preocupar, irmãos. Se a gente tiver uma educação, ensinar para eles o amor de verdade de Deus e vivermos aquilo que nós ensinamos, os nossos filhos vão enfrentar os desafios, as tentações, mas eles vão saber que eles têm um Deus, que eles podem pedir ajuda, que eles podem buscar, que com certeza eles serão vencedores. Então, o importante é a gente colocar sempre os nossos filhos no altar do Senhor, né? Porque quando eles estiverem maiores, eles vão saber discernir o que é certo, o que é errado, com a ajuda do Espírito Santo. E uma coisa importante, né, mesmo eles já maiores, nós continuarmos o nosso processo de comunhão com Deus, oração, estudo da Bíblia, né? É muito importante para que os nossos filhos eles aprendam a depender de Deus, né? Levar para Deus todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, né? Sempre em oração e humildade, levá-los sempre a Cristo. E a gente fazendo isso, a luz do céu será refletida na vida através de atos de bondade. Uma coisa importante também, como saber se nós estamos com um caráter, se os nossos filhos estão com um caráter aprovado pelo céu. Irmã White fala que nada deveria ser mais desejado por nossos filhos do que a volta de Jesus. Olha que alegria, né? A gente ensinar aos nossos filhos o amor a Deus, e com isso eles aprendem que tudo que a gente passa aqui de dificuldade, tudo que a gente passa aqui de problema, tudo isso um dia vai ter um fim, né? E que nós devemos ensinar os nossos filhos a amar, a esperar com alegria a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, a única coisa que nós levaremos dessa vida é o quê? Nosso caráter, né? E para isso, a gente tem que ter um caráter já santificado aqui. Irmã White fala que quando Jesus voltar, né, nosso caráter deve estar santificado. Porque nós, quando Jesus voltar, as pessoas que saírem dos túmulos, por exemplo, elas vão sair com o caráter que elas morreram. E se elas não tiverem uma vida de santidade, de comunhão com Deus aqui, elas irão, infelizmente, ressuscitar com os defeitos de caráter que elas tinham antes. Então, é muito importante a gente entender que a santificação, ela começa aqui. E que o nosso lar, ele deve ser também um pedacinho do céu. Nós precisamos, cada dia, ensinar os nossos filhos a ter um caráter genuíno, um caráter santificado. Que as vontades, os pensamentos, tudo que eles passam aqui, eles possam levá-los para quem? Para Deus. E o nosso lar, ele tem que ter uma atmosfera também do céu, né? E que o Espírito Santo também nos ajude nesse processo, né? De ensinarmos os nossos filhos a ter um caráter melhor, a ter um caráter santificado, ter um caráter genuíno, né? E que Deus nos dê
a força, a faculdade de raciocínio, para que possamos construir nos nossos filhos um caráter bem sólido, né? E que um dia, quando Jesus voltar, Ele possa colocar no nosso coração o selo da sua aprovação. Deus quer que seus filhos, né, eles sejam puros, né, que eles sejam o quê? Templo do Espírito Santo. Será que os nossos filhos estão sendo educados para serem templos do Espírito Santo? O meu desejo nessa noite é que a gente, cada um de nós, como mães missionárias, a gente possa refletir um pouco sobre a nossa responsabilidade. Levá-los, os nossos filhos, a Jesus. Porque é nossa responsabilidade salvá-los, né? E que Deus nos ajude a sermos templos honrados por Deus. E que, assim como Samuel, nossos filhos um dia sairão do santuário do lar para servir a Jesus onde Deus os chamar. Que eles sejam educados e capacitados para brilhar onde Deus chamar, né? Que nós possamos, que Deus nos ajude nessa missão de construir um caráter sólido, né, preparado para um dia receber o selo da aprovação de Deus. Que Deus nos abençoe nessa missão tão especial, tão sublime, de levar os nossos filhos para a salvação, para a eternidade. Que Deus nos abençoe. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És
viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, oh, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelas mensagens que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que é tão grande por cada um de nós. Que possamos cumprir o nosso papel de mães missionárias, mães cristãs, que ensinam, que dão exemplo, para que os nossos perdoe os nossos pecados. Salva-nos para o teu santo reino e nos prepara, Senhor, para a tua gloriosa volta. Que teu Santo Espírito seja derramado sobre nós. Nos capacita para a tua missão, Senhor. Fica conosco, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel além do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.